Esse é o curso 10775, Microsoft SQL Server, administrando o Microsoft SQL Server. A gente vai ver um pequeno trecho do módulo 5, lição 2, compreendendo o Transaction Log. Eu vou falar uma pequena visão geral do Transaction Log, como ele funciona, qual a sua importância dentro de um banco de dados SQL Server, a sua estrutura interna, o Recovery Model, a importância do Recovery Model na administração do Transaction Log, do arquivo de log, do seu crescimento, da sua administração. Vou falar também de capacidade de administração dessa capacidade de crescimento do Transaction Log. Então vamos começar no primeiro slide. Bem, nesse slide a gente vê a importância do Transaction Log para um banco de dados. É ele que proporciona o rollback, quer dizer, o voltar atrás. Toda vez que ocorre um erro, um problema em uma transação, o SQL Server utiliza o Transaction Log para voltar atrás tudo que foi feito. Como é que funciona isso? Primeiro, quando um usuário envia um comando de atualização, por exemplo, um update, o usuário enviou um update para o SQL, a primeira coisa que o SQL Server faz é executar esse update em memória, numa área chamada de Buffer Cache ou Data Cache. Feito esse update em memória, ele é obrigado a gravar alguma coisa no disco. No caso de falha do servidor, ele tem que ter algo gravado no disco para entrar num processo de recuperação. Então, é feita essa gravação no arquivo de log, no arquivo de Transaction Log. Por que nesse arquivo? Por ser um arquivo de escrita sequencial, a escrita é extremamente rápida. Se nesse momento o SQL fosse escrever num arquivo de dados, seria muito lento, a operação seria muito lenta. Então, nesse caso, ele optou pela escrita no Transaction Log. Nesse momento, o usuário é liberado automaticamente. E o SQL, tempos depois, numa operação chamada de checkpoint, ele atualiza o arquivo de dados. Então, a gente pode concluir o seguinte: a escrita no arquivo de log é feita em modo síncrono com a operação do usuário. Qualquer lentidão na escrita do arquivo de log causa impacto no desempenho. Já a escrita no arquivo de dados é uma escrita assíncrona. O usuário já foi fazer outra coisa há muito tempo quando o SQL atualiza o arquivo de dados. Então, a importância do arquivo de log para um banco de dados, além de proporcionar o rollback, o voltar atrás, garantir a integridade dos dados, ele proporciona desempenho na atualização também. Vamos ao próximo slide. Vamos ver agora a arquitetura interna de um arquivo de log. O arquivo de log ele é dividido em logs virtuais internamente. O tamanho do log virtual é determinado pelo tamanho inicial do arquivo, da sua criação, e da taxa de crescimento. Quanto maior a taxa de crescimento, maior é cada arquivo, cada log virtual. Quando você tem taxas de crescimento pequena, o SQL acaba criando uma quantidade muito grande de logs virtuais, prejudicando o tempo de recuperação. Então, o ideal é você determinar saltos de crescimento grandes. Outra característica importante do arquivo de log é ele ser circular. À medida que as transações vão chegando no SQL, ele vem preenchendo gradativamente esse arquivo de log. Cada entrada interna no arquivo de log ganha um identificador único, sequencial, chamado de LSN, Log Sequence Number. Então o SQL vem preenchendo esse arquivo de log. Quando ele chega no final do arquivo, estando o início do arquivo livre, ele volta e reutiliza o início do arquivo. Então, cabe ao administrador, ou então, configurar uma propriedade de banco de dados chamada de Recovery Model, determinar essa limpeza periódica do arquivo de log, porque senão o SQL vai ter que crescer indefinidamente o arquivo. Agora vamos ver o Recovery Model. O Recovery Model é uma propriedade de banco de dados. Vamos ver na interface do SQL Server. Para configurar a propriedade Recovery Model, basta abrir o Management Studio
expandir a pasta Databases, selecionar o banco de dados, por exemplo, Adventure Works 2008, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção de menu Properties, a última opção. Uma vez selecionada, vai abrir uma janela. Nessa janela, basta selecionar à esquerda Options, que a propriedade Recovery Model aparece à direita. Selecionando a propriedade, temos as três opções, Full, Booklogged e Simple. Bem, o Recovery Model possui três estados, Simple, Full e Booklogged. O padrão é o Full, então acabou de criar um banco de dados, o padrão é estar no Recovery Model Full. O que diz o Recovery Model? O Recovery Model configura o comportamento do SQL com relação ao arquivo de log. No Recovery Model Simple, que é o primeiro que aparece no slide, a cada checkpoint o SQL trunca o log. O que quer dizer truncar o log? Truncar o log é apagar internamente a porção inativa do log, que são as transações que já foram finalizadas e que o último checkpoint já refletiu no arquivo de dados. Então, toda vez que ocorre um checkpoint, o SQL atualiza o arquivo de dados e trunca o log. Isso mantém o arquivo de log sempre limpo internamente. Quando o SQL chega no final do arquivo, ele passa a usar o início novamente. Então, um arquivo de log em um banco com Recovery Model Simple tende a não crescer muito. Já no Recovery Model Full e Booklogged, o SQL não trunca o log automaticamente. Cabe ao administrador, de tempos em tempos, disparar uma rotina de limpeza do log. Por exemplo, um backup do log. O backup do log faz o backup, isto é, leva todo o conteúdo do log para uma mídia, depois retorna ao arquivo de log e trunca o log, limpa o log internamente. A diferença entre o Full e o Booklogged é sutil. No Recovery Model Full, o SQL sempre gera entradas completas no log. Não existe um cenário onde há economias de entrada. Nesse caso, a tendência é o arquivo de log ficar maior, ocupar um espaço em disco muito maior. Já no Booklogged, há um claro objetivo de economizar espaço em disco, já que para algumas operações o SQL Server gera entradas incompletas no log, como por exemplo, write text, update text, create index, alter index, BCP, book insert, algumas tarefas do Integration Service, importação de dados, são exemplos de operações que no Recovery Model Booklogged há uma certa economia de escritas no log. Na verdade, o que o SQL Server faz é escrever no log apenas que aquela operação ocorreu. Bem, isso gera um problema depois na recuperação. Quando é feito um backup do log, se esse backup do log levar apenas o que está no arquivo de log, essas operações não vão poder ser refeitas. Nesse caso, o que o SQL Server faz? Estando um banco de dados no Recovery Model Booklogged, quando é feito o backup do log, além de levar o conteúdo do log, ele vai no arquivo de dados e leva toda a porção do arquivo de dados atualizada por essas operações que geraram entradas incompletas no log. Bem, com relação à escolha desses três modelos de recuperação, o Simple é indicado para banco de teste, banco de desenvolvimento, banco do tipo Data Warehouse, onde há uma carga de dados noturna e não ocorre a atualização durante o horário comercial. São exemplos de banco onde um backup full pode ser feito uma vez por dia e durante o dia não há alteração, não há risco de perda de dados, já que a cada checkpoint o SQL trunca o log, a gente não tem como usar o log num processo de recuperação. Já o Recovery Model Full e Booklogged são ambos indicados para bancos que sofrem atualizações constantes.
Bem, uma vez selecionado o Recovery Model, cabe ao administrador determinar a periodicidade do backup do log. Estando no Recovery Model Full ou Book Logged, é obrigatório o administrador realizar backups de log periodicamente, porque senão o arquivo de log cresce indefinidamente até estourar o disco. Já no Recovery Model Simple, não existe a possibilidade de se realizar backups do log. Como a cada checkpoint o SQL vem truncando o arquivo de log, não tem nada lá para ser salvo. Então, nesse caso, no Recovery Model Book Logged, não existe backup do log. Então, cabe ao administrador determinar, em função da característica do banco de dados e de quanto de espaço em disco ele pretende reservar para o arquivo de log, ele vai determinar essa frequência do backup do log e em que mídia ele vai armazenar esse backup do log. Bancos que sofrem atualizações constantes, você pode tranquilamente fazer backup do log de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, de 1 em 1 hora. Isso não gera prejuízos no desempenho, já que o backup do log ele é extremamente leve. Bem, nessa parte final da lição 2 do módulo 5, nós temos um slide que fala de checkpoints. Existe o checkpoint feito automaticamente, que é o checkpoint que nós vimos 2 slides atrás, que o próprio SQL gerencia. Gerencia de que maneira? Ele gerencia de acordo com 2 configurações. Uma feita para a instância inteira, com spconfig, e outra feita específica por banco de dados, com o comando alter database. spconfig é a configuração automática do slide e a indireta é por alter database. Ambas determinam a frequência com que esse checkpoint automático ocorre. Quanto menor a frequência do checkpoint, mais desempenho você tende a ter em termos de utilização do disco. Porém, você acaba ocupando mais memória, já que o SQL executa todas as operações de atualização em memória. Então, se você tem uma quantidade menor de checkpoints, a tendência é o SQL ocupar mais memória. Existe o checkpoint manual, que é um comando checkpoint, onde você força, você induz o SQL a fazer o checkpoint. E o checkpoint interno, que ocorre automaticamente toda vez que a gente dispara um comando do tipo backup, quer dizer, no início do backup, o SQL força um checkpoint. Um shrink, uma operação de shrink, o SQL força um checkpoint no início. Então, para algumas operações internas, o próprio SQL força o checkpoint. Com isso, finalizamos a lição 2 do módulo 5 do curso 10775. Obrigado.